Então, essa apresentação que vai ser exibida aqui no telão então, mais ou menos o roteiro de coisas que eu tenho falado, principalmente para professores, mas também para outros profissionais, por exemplo, assistentes sociais, psicólogos, profissionais que trabalham no atendimento da população LGBT e que normalmente tem aquela experiência, né, com gays, com lésbicas, com pessoas bi ou com pessoas trans, né, mas que nunca parou para pensar, né, conceitualmente, né, qual é a realidade, né, que essas pessoas vivem. Né. Vocês podem ver aqui que eu sempre coloco, né, na tela a minha vinculação acadêmica, né, eu faço doutorado na USP, o Corsa, que é uma ONG que está inativa, mas que foi quem me possibilitou, né, desenvolver esse trabalho, inclusive com projetos que foram aprovados pelo Ministério da Educação, que é uma coisa hoje impensável, né, no atual governo. E de uns tempos para cá eu comecei também a colocar o GAPD, porque a questão do Estado laico, né, de discutir principalmente a religião, o papel da religião na escola, acabou se tornando uma coisa importante, né? Então eu sempre toco nesse assunto. Eu não vou falar disso aqui, porque para nós é meio que essas coisas já são meio que estão sedimentadas, né? Eu sempre faço uma apresentação pessoal minha, né? Então a minha trajetória acadêmica, né? A graduação, mestrado, doutorado, né? Enfim. E aí, eu sempre gosto de começar, depende, às vezes me chamam, na segunda-feira, por exemplo, o Edson, né, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele me convidou para falar num seminário que era sobre masculinidades, né? E aí, então, eu fui fazer uma apresentação, tinha 20 minutos para falar. Então, é uma coisa que aí você tem que julgar. Quando eu estou num ambiente que vai ser uma oficina, né, que as pessoas podem interromper e fazer perguntas, eu gosto muito de começar com essa frase do Miyamoto, porque é para o que a gente entende por diversidade. Né? E aí, como a minha formação é em filosofia, depois em antropologia, e hoje a minha área é sociologia da educação, para mim a noção de cultura ela é fundamental. Por quê? Porque na compreensão, né, da antropologia, da sociologia principalmente, não existe o ser humano sozinho. O ser humano ele sempre existe em relação. O ser humano ele se humaniza no contato com os outros seres humanos. Né? Então, se a gente pensar, a gente nasce, né, de um bebezinho frágil que não, ao contrário das outras espécies animais, a gente não sobreviveria se a mulher desse a luz e um bebê, seja fosse ele menino ou menina, fosse largado, né, no meio de mato, por exemplo, né, de qualquer lugar que fosse, né, de como, por exemplo, um gato, um cachorro, né, que precisam, né, de ser amamentados nos primeiros dias, mas depois de um mês, no máximo 2 meses, esses animais eles já estão prontos, né? Eles já se viram. Diferente do ser humano que tem toda a nossa, o que faz da gente, o que nos humaniza é justamente ser inserido num grupo humano, né? Que a gente poderia chamar de família, mas não pensa em família no sentido tradicional, né? De pai, mãe e filhos, né? Ou seja, um grupo que me acolhe, onde eu vou aprender os primeiros movimentos, eu vou ser alimentado, eu vou começar a falar, eu vou começar a fazer gestos, né? E o meu comportamento, a minha maneira de pensar vai depender da língua, da cultura, né, que eu falo, da língua que é presente nessa cultura, e que de tal maneira que, né, não dá para eu pensar
Façam esse exercício. Imagine que você tivesse sido sequestrado da maternidade onde vocês nasceram. E você tivesse sido levado para um outro país, um outro clima, com outra alimentação, né, com uma outra língua. Você seria a mesma pessoa? Possivelmente o seu corpo não seria o mesmo. Né? Quer dizer, tipo, os traços básicos, né? Então, a nossa genética, evidentemente, que eles apareceriam. Você consegue imaginar? Porque é tirar o lugar onde você foi inserido, é uma outra história, é uma possibilidade. Né? Então, por isso que quando a gente pensa em gênero e a sexualidade, a gente tem que pensar dentro desse contexto. Porque se a gente tivesse nascido numa tribo indígena, a gente teria uma outra socialização. Se a gente tivesse nascido na Suécia, que tem, né, uma mentalidade mais aberta, na Holanda, né, uma mentalidade mais aberta em relação à sexualidade, a gente também teria uma outra visão, possivelmente um outro comportamento. Só um pouquinho. Nesse momento eu posso fazer algumas perguntas ou eu tenho que deixar para o final? Então, para a gente falar de gênero, o gênero ele não está na sociedade, né, masculino, feminino. As feminilidades, as masculinidades, elas não existem soltas dentro da sociedade. Elas estão dentro de, por exemplo, na nossa sociedade, é uma sociedade que está dividida em classes sociais, uma sociedade que tem pobres e ricos, né? E que tem os remediados, que estão, né? Que é mais ou menos a nossa situação, e que isso, né, conforma a sociedade de uma determinada maneira. A gente vive num país de enorme desigualdade social. Então, isso vai pautar em termos de qual é a renda do grupo familiar onde eu nasci, quais são as condições de moradia, acesso à educação, à saúde e à educação. E a gente tem uma coisa super importante, que é a questão étnico-racial, de pensar que a gente é um país que foi, primeiramente, um território primeiramente habitado, né, pelos povos indígenas, né, e que foi colonizado, né, pelo europeu branco e que trouxe um contingente de escravos, né, negros da África, né, e isso, né, as chagas, né, os malefícios, né, que a escravidão, né, causaram, né, à nossa sociedade, eles estão presentes até hoje. Né? Quando a gente pega uma pessoa negra, ela sabe muito bem que esses traços, né, da cor, da pele, da fisionomia, impactam na maneira como ela é tratada. Mas a gente tem uma Constituição, né, de 1988, dizendo que nós somos iguais, né? Mas esses direitos não necessariamente são exercidos, né, garantidos a todas as pessoas. Então, essas desigualdades, elas aparecem na nossa sociedade como diferenças. Eu sou diferente do Júlio, né? Olha como ele se veste bem, olha que elegância, né? Mas não são simplesmente diferenças, são desigualdades, né? Eu acabei de falar sobre a questão racial, né? Então, não é que brancos e negros são diferentes, né? É uma desigualdade. Né? Nós somos tratados de maneira diferente, né? O sexo e o gênero, a mesma coisa. Né? Então, isso vai afetar a identidade de gênero e orientação sexual, que é o centro do que eu vim falar aqui hoje para vocês. Né? A origem, né? Então, se a minha família veio do norte, do nordeste, do sul, também tem um peso. Né? Ou se eu sou de uma família estrangeira, cujos antepassados eram estrangeiros. Né? É o meu caso. Né? Os meus avós, por parte de pai, eram espanhóis, os meus bisavós, por parte de mãe, eram italianos. E às vezes eu fico pensando, né, que eles vieram, nos dois casos, né,
uma mão na frente e outra atrás, fugindo, né, ou tentando se livrar de uma situação de muita pobreza, de muita escassez, de muita carestia, né, tanto na Itália quanto na Espanha. Aí, se você pega, né, eu digo que a família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, conseguiu acumular em 2 gerações, né, dos meus avós para os meus pais, a gente vai ver que na mesma época, as mesmas famílias negras, né, recém-libertas da escravidão, não vão ter esse progresso, né? Não vão ter esse mesmo desempenho, né? Então, eu olho para mim e não consigo deixar de enxergar uma série de privilégios, uma série de benefícios, né? Porque eu certamente tive coisas e tive acesso que outras pessoas não tiveram. Um exemplo muito claro disso, quando eu entrei no ginásio, né? Eu sou acho que o último ou penúltimo ano em que teve exame de admissão. Você fazia o primário, para você entrar no ginásio, era como se fosse um vestibular, né? Você tinha uma prova e alguns passavam e outros não passavam. Eu passei porque na minha rua tinha 2 professoras que davam tipo, um cursinho particular, né? E que a minha mãe pagava. Então, para mim foi fácil, né? Assim, as questões de português e matemática. Mas eu hoje me pergunto, e quem não passou? Né? Possivelmente parou de estudar. Né? Quer dizer, que futuro essas pessoas tiveram? Né? Então, um pouco para a gente pensar, gente, que eu vim falar de gênero, mas a gente não pode perder de vista a sociedade na qual a gente vive. Tá? E aí, então, entrando propriamente no assunto, a gente tem essa frase famosa da Simone de Beauvoir, que ficou conhecida porque era a mulher do Sartre. Quem é a Simone? A mulher do Sartre. Que já é uma questão de gênero, né? A mulher que é identificada pelo marido. Então, na década de 40, se não me engano, em 1948, ela escreveu um livro, foi lançado nessa época, chamado O Segundo Sexo, que era justamente uma forma dela denunciar, porque o que ela chamou de quem é o segundo sexo? Quem é o segundo sexo? As mulheres. E por que elas são o segundo sexo? Porque os homens são o primeiro. Então, o próprio título já era uma denúncia. Dizer, nós vivemos numa sociedade em que tem o primeiro sexo e o segundo sexo. Né? Então, ela vai fazer toda essa discussão e ela vai dizer isso, que a gente não nasce mulher como a gente não nasce homem. Não é o fato do meu corpo biológico ter um pênis ou uma vagina que faz com que eu seja homem ou mulher, mas a maneira como eu estou criado, né? Como eu sou socializado dentro, né, de um determinado meio. Então, a partir dos anos 40, essa discussão, então, existem outras feministas que escreveram anterior a ela, mas aqui começa a ganhar corpo. Né? E aí, então, a discussão que hoje a gente precisa fazer é justamente essa, de o que é ser homem, o que é ser mulher. Né? Se a gente concordar com a Simone de Beauvoir, que não é uma coisa que resulta automaticamente do meu corpo biológico, né? Do meu pênis ou da minha vagina. Isso é fundamental para a gente entender as travestis e transexuais, né? De pessoas que nasceram com pênis ou vagina, mas não se sentem, não se identificam com o masculino ou com o feminino. E aí, então, a gente pensar a relação entre o que o gênero tem a ver com a sexualidade, né? E existem diferenças, porque, como a gente viu, na nossa sociedade hoje, existe uma desigualdade entre homens e mulheres. E é por isso que elas são do segundo sexo. Né? Uma desigualdade de direitos, de poder, de salarial, de acesso a uma porção de lideranças. Né?
Se a gente pegar, né, na política, nas empresas, na arte, na religião, quem é que domina são os homens, né? Então, discutir essa desigualdade é gênero. Mas não quer dizer que, do ponto de vista biológico, não existam diferenças. Porque esse é o problema das pessoas que hoje nos atacam falando da ideologia de gênero. Porque a teoria de gênero diz o seguinte: o gênero é uma construção pessoal sua dentro de um contexto social e cultural. Então, e não é que você escolhe, então eu escolhi ser homem, eu escolhi ser mulher, eu escolhi ser hétero, eu escolhi ser homossexual. Nenhum de nós aqui escolheu isso, né? Mas num determinado momento a gente descobriu. E a gente ou assumiu, ou a gente negou, ou a gente manteve clandestino. Essa é a diferença básica, né? Hoje, né, das pessoas LGBT. As que são do meio, as que não são, né? As que saíram do armário e as que não saíram. Então, para a gente começar a discussão, na sexualidade a gente tem o quê? A Organização Mundial da Saúde, ela define dessa maneira, que o sexo, a sexualidade, é uma energia vital que todo mundo tem, né? Porque os nossos corpos são sexuados. E os nossos corpos são sexuados não simplesmente porque a gente tem órgãos genitais, mas é porque o nosso corpo, né, ele se comunica com o mundo e com as outras pessoas, né, de uma maneira que produz prazer ou dor, que produz alegria ou tristeza. Né? Então você pensar um abraço, um beijo, um afago, carinho, né? Tudo isso faz parte, né, do nosso corpo, e a nossa sexualidade está em volta disso. Então a gente vive a sexualidade, vive essa energia do nascer ao morrer. Mesmo que eu seja uma freira carmelita descalça, em total isolamento, eu tenho um corpo, né? E eu tenho que lidar com esse corpo. Então, e esse corpo ele tem necessidades e desejos, né? Isso é a minha sexualidade, né? Enfim, a genitália, né? O pênis ou a vagina, eles são determinados por um par de cromossomos, né? Então, XY é macho, XX é fêmea, mas a gente sabe também que existem, né, algumas mutações genéticas que produzem os chamados intersexuais, né? Porque aí eu tenho XXY, XYY, né? Que então vai produzir algumas pessoas que têm uma genitália ambígua, né? E eu não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão super importante, mas é para a gente não perder o foco, né? Até alguém aqui já conheceu, por exemplo, nunca conheci uma pessoa intersexual, alguém já conheceu? É difícil, né? Mas existem, né? Existem. E aí, aqui, a gente entra numa discussão interessante com os professores, porque o senso comum diz o que da sexualidade? Para que serve a sexualidade? Qual é a função dela? A procriação, né? E a reprodução da espécie. Aí eu pergunto, né, para as professoras, bom, então, se o sexo serve só para a procriação e reprodução da espécie, então, quem que é casado? Quem tem filhos? Né? Quantos filhos você tem? 1, 2, 3, 4. Eu falo, bom, então quem tem um filho transou uma vez, né? Quem tem 2 transou 2. E aí as pessoas caem na risada e você fala, porque o sexo não é só procriação, né? Ele também é fonte de prazer, ele também cria um elo erótico ou afetivo, né? Que vai ligar as pessoas. Aí eu gosto de citar um termo que um amigo meu que já faleceu dizia que existe o sexo procriativo e o sexo recreativo. E isso é muito importante enfatizar, né, quando a gente fala, quando a gente quer esclarecer. Porque se o sexo não é meramente procriação e reprodução, porque uma das fontes da condenação da homossexualidade, qual que é? É que ela não está aberta à reprodução da vida. Isso é o que diz o catecismo da Igreja Católica.
não é isso? Então, mas você fala, bom, mas eu também tenho, né, os padres e as freiras que não têm vida sexual, né? Então, isso é uma maneira de viver, né? Então, essa sexualidade ela pode ser vivida de diversas maneiras, e essa relação afetiva que pode haver entre dois homens ou entre duas mulheres, ela é uma possibilidade que está dada para a gente. Aí vem a questão do gênero, né? Da onde surgiu a palavra gênero? Porque quando a gente fala gênero, lembra o quê? Pensa na escola, quinta série, sexta série. O que a gente estuda em português? O que é o gênero em português? Na língua portuguesa? É a classificação que eu dou para as pessoas e para as coisas, né, masculinas ou femininas, tá certo? Então eu falo, só que a gente usa isso para os seres humanos. Eu falo o Roberto, a Andréia. O Roberto tem pênis, a Andréia tem vagina, tá certo? Mas eu falo a caneta e o lápis. A caneta tem vagina, o lápis tem pênis. Então, da onde vem? Né? Por que eu digo a caneta e não o caneta? Porque termina com A, mas dentista termina com A. Aí eu falo o dentista. Da onde vem isso? É arbitrário. Arbitrário, né? Em algum momento, quando se inventou esse objeto, né, que hoje a gente chama de caneta, alguém deu esse nome e era feminino. É engraçado se vocês pensarem em italiano, flor é masculino, e fiore. Aí você fala, como é que fica então a poesia italiana, né? Porque em português você tem toda uma literatura falando da sensualidade, da flor, da beleza, que está muito associado ao feminino. Não tem como traduzir isso para o italiano, porque a flor é masculina para os italianos, né? Então, e o gênero, então, elas vão pegar essa ideia de que o gênero das palavras, das coisas, né, ele é arbitrário, para dizer assim, então o gênero é uma construção, não é uma decorrência biológica, né? E aí elas vão dizer isso, né, que o gênero é um conceito feminista para denunciar que as diferenças biológicas são insuficientes para explicar as desigualdades sociais entre homens e mulheres. Tá certo? E o gênero, então, ele vai ser um elemento constitutivo e estruturante de qualquer sociedade, né? É o primeiro, a relação entre homens e mulheres é o primeiro sentido de relação de poder que uma sociedade constrói. E aí, se a gente pensa, né, como eu estava falando, que a gente nasce indefeso, pequenininho, não sei o quê, a maneira como a gente é criado, se a gente pensar na nossa sociedade, né, de como é que uma criança é socializada, esses são brinquedos de menina e esses são brinquedos de meninos. Qual é a diferença entre uns e outros? Primeiro, a cor, né? Até hoje é um tabu, né? Menino com brinquedo ou com uma roupa cor-de-rosa, um homem, né? Dispara o alarme. Se a gente olhar os dos meninos, eles são todos brinquedos, né? Agressivos, né? Assim, tipo, que fazem com que eu seja competitivo com o outro, que eu queira ser mais forte, que eu mate, que eu supere o outro, né? A gente, claro que não são todos os brinquedos são assim, e hoje a gente tem uma tendência de desconstruir isso. Mas, historicamente, é isso meio que prevaleceu. E se a gente olha nos brinquedos das meninas, além de ter essa aura, sabe, de sensibilidade, é também um jeito de inferiorizar. E se vocês olharem, né, para a figura, para o brinquedo que está em cima, né, no meio, o que eu estou dizendo para uma menina quando eu dou isso? Né? Um balde, um rodo, uma vassoura e uma pá. É para dar na sua cabeça com todos esses negócios. Se fosse para dar na cabeça, né, de quem deu o presente, estava bom. Mas não é. Na verdade, o que está sendo dito para uma menina quando ela recebe isso? Eu
estou dizendo qual é o lugar dela, né, dentro da sociedade. Então, hoje, quando se discute, né, a relação entre homens e mulheres, no casamento, por exemplo, a divisão de tarefas, né, então, os mais avançados hoje, os homens mais legais, mais que apoiam as mulheres, o que eles dizem? Eu ajudo a minha mulher em casa. E um homem que diz que ajuda, ele está dizendo o quê? Que a obrigação é dela, mas ele é um cara legal, então ele ajuda. Né? Então, esse sentido de que cuidar do espaço, né, de cuidar da limpeza, cuidar do outro, das crianças, é uma obrigação dos dois, né? É uma ficha que ainda não caiu para os homens, né? O ano que vem a campanha da fraternidade vai falar sobre o cuidado. Acho que essa discussão vai aparecer. Mas eu gosto muito, gente, dessa ilustração aqui. Então são duas aeronaves espaciais. A da menina até no espaço sideral tá o fogão, a geladeira. Ou seja, não deixa de ser dona de casa nem na Lua, nem em Marte, nem em Júpiter, né? E o do menino, né, todo colorido, todo com controle remoto, e por aí vai. Então hoje, evidentemente, até como resultado do feminismo, né, da luta, qual é o objetivo básico do feminismo? É de conquistar a igualdade. Né? Quer dizer, em nenhum momento as mulheres propuseram, vamos inverter, agora as mulheres mandam e os homens obedecem. Né? Porque, na verdade, é uma ilusão a gente achar que os homens são mais felizes porque eles comandam a sociedade. Né? É uma ilusão. Então, essas coisas começaram a mudar. Então, a gente tem já, né, meninos brincando de boneca, menina brincando de carrinho, menina brincando de fogão, menina jogando bola, né, jogando futebol, por aí vai. Então, aqui, gente, é o X da questão, para a gente entender gênero e sexualidade, e a partir daí a gente entender também a diversidade sexual. Porque, então, eu tenho sexo biológico, que é determinado pelo par de cromossomos, né? Então, do ponto de vista biológico, nós somos fêmeas ou machos. Mas, culturalmente, socialmente, a gente assume uma identidade de gênero, que é masculino, feminino, e hoje, né, a gente vai usar isso no plural, porque existem feminilidades, masculinidades. A minha maneira de ser homem não necessariamente é idêntica à do Walter, embora nós dois sejamos gays. Né? A minha masculinidade tem muitos traços, mas não é idêntica à do meu pai, à dos meus irmãos. Né? Então, se você olhar isso, então quando a gente está falando de identidade de gênero, nós não estamos falando de travestismo sexual, nós estamos falando de cada um de nós. Porque quando você se compara, né, a Andréia com a mãe, com a avó dela, né, com a mulher que ela é, ou foi, né, ou quando nós, né, nos comparamos com os nossos pais ou os nossos avós, né, e o homem, né, que eles são ou foram, a gente vai ver que temos pênis igual, mas são outras construções. Por isso que, então, essa é a minha definição, que ela é uma construção individual dentro de um contexto social e cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou na Índia, né, essa construção, a gente tem como chamar. As transexuais da Índia, elas têm um nome, elas são consideradas sagradas, elas abençoam as pessoas na rua. Né? Então, olha a diferença, né? Para a gente pensar travestis transexuais, que são as que mais são assassinadas no Brasil. Né? Então, isso é identidade de gênero. Que, claro, né, se você nasceu com pênis, você ganhou os brinquedos de menino e se esperava de você coisas de menino. Coisas consideradas de menino, ou coisas consideradas de menina. Mas a maneira como você construiu, né, é sua. É a sua identidade. Como se fosse a sua impressão digital. É sua. E o que seria, então, a orientação sexual? Isso é importante, gente, porque para muitas pessoas,
gay, lésbica, é considerado uma identidade de gênero. Não é. Porque como gay, eu posso ser, eu tenho uma identidade que pode ser mais ou menos masculina, em critérios que são muito volúveis, muito flexíveis, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, né? E a orientação sexual é, então, o seu desejo, a sua libido. Para onde que ela aponta? Então, ela aponta para o sexo oposto. Isso acontece com a maioria das pessoas, né? Ela aponta para o mesmo sexo, ela é indistinta, ela aponta para os dois, né? Essas são as pessoas bissexuais, né? E aí, então, não existe consenso em relação a isso. Tem muita gente que ainda acha que é genético, que é inato, né? Eu, pela minha formação, né, de culturalista, acho que a nossa identidade de gênero e a nossa orientação sexual são construções. Faço uma analogia com o prato de comida favorito. Qual é o prato de comida favorito? Arroz, feijão. Arroz, feijão e banana. E o seu? Comida japonesa. Oi? Comida japonesa. Comida Sashimi. japonesa. O que mais? Lasanha. Lasanha. Estrogonofe. Churrasco. Sushi. Comida árabe, feijoada. Pensa no seu prato favorito e diz se você escolheu o seu prato favorito. Você escolheu? Você um dia foi no restaurante e fala, nossa, lasanha, que me identifiquei. Eu sou lasanha, lasanha sou eu. Ou seja, a gente descobre, né, na experiência da vida aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos atrai, aquilo que não nos atrai. E isso é espontâneo, ele não é influenciável. E se fosse influenciável, nós não seríamos nem gays, nem lésbicas, porque nós nascemos em famílias heterossexuais, expostos, né, na escola, a contos de fada, a narrativas heterossexuais, a novelas, filmes, né, tudo que, né, 99% do tempo a gente é exposto ao modelo heterossexual. Tem influência maior do que isso? Não tem. Então, a gente não foi, essa orientação sexual, ela não é influenciável. Como eu disse para vocês, é uma coisa que a gente descobre. Como se tivesse um véu, tivesse coberto, eu tiro o véu e ele ficou descoberto. É isso que a gente faz. Para quem é heterossexual, isso nem chega a ser uma descoberta, porque todo mundo é, né? Então, é um pouco... Uma das coisas que mais me chocou na minha vida foi uma vez que a gente foi acampar, um grupo de vizinhos lá da minha rua, a gente foi acampar numa praia deserta. Então o que nós vamos levar? Então leva isso, leva aquilo. Vamos levar batata para fritar, né? Porque todo mundo gosta de batata frita. Vira uma menina e fala, eu detesto batata frita. Cai o queixo de todo mundo. Como é possível que alguém não goste de batata frita? E aí, eu sempre faço essa analogia com os professores. Então, quando o menino diz que gosta de outros meninos, ou uma menina que gosta de outras meninas, é como se ele estivesse dizendo, eu não gosto de batata frita. É um consenso, todo mundo gosta, mas eu não gosto. Né? Não é um pouco essa a sensação que a gente teve, né, na vida? Assim, mas olha o corpo da mulher, olha que delícia, que gostosa, e você fala, eu prefiro o giló, não quero batata frita. Eu prefiro o giló, não quero a lasanha. Né? Como se eu colocasse um prato de lasanha e um prato de giló, para onde vai o seu olhar? Né? O que vai te atrair? A lasanha. Né? Então, isso é o espontâneo, isso é o natural. Se eu colocasse aqui, né, uma foto de uma mulher e uma foto de um homem, né, os homens heterossexuais imediatamente olhariam primeiro para a mulher, depois para o homem. E nós, né, gays, olharíamos primeiro para o homem, a Andréia olharia primeiro para a figura feminina. Porque é espontâneo. Né? Aí você vai falar, mas e na cadeia, o que acontece? O cara, quando é preso, ele vira gay? Não, ele está numa situação de confinamento em que ele tem que, para satisfazer o desejo sexual dele,
que ele continua tendo, ele tem que se virar com outros homens. Mas certamente ele vai ter na fantasia dele uma figura feminina, a namorada, a esposa, né, a amante, ou uma atriz famosa. Né? Ele vai fazer sexo com outro homem pensando, né, fechando os olhos, porque isso é o que comanda a nossa orientação sexual, é a fantasia. Né? É essa fantasia, e ela é espontânea. Né? Quando eu estou com professores, então assim, tem, né, 2 mulheres, 2 homens juntos, eu falo assim, olha como aquela professora é bonita, dá um beijo nela, aí né, fica aquele incômodo, eu falo, por que você não vai dar um beijo nela? Porque eu não tenho vontade. Aí eu digo, mas se eu botasse um revólver na sua cabeça e falar, beija ela, transa com ela, você não beijaria, transaria? Para não perder a vida. O seu desejo mudou. Então, por isso que a orientação sexual, ela é chave para a gente explicar isso para as pessoas. Ou seja, ela não é uma opção, ela não é uma escolha, porque opção, escolha, é aquilo que eu faço entre coisas que têm mais ou menos o mesmo valor. Né? Então, eu vou no supermercado e eu tenho um sabão em pó A, um sabão em pó B, um custa X, o outro custa Y, esse tem tantas gramas, esse tem tantas outras, e eu vou, isso aqui rende mais, eu vou fazer um cálculo e aí eu vou escolher. Às vezes eu vou escolher por mais barato porque os meus recursos estão diminuídos. Então, é uma escolha racional que eu vou fazer. No caso, se você pensar da comida ou da afetividade, não é um cálculo. Você não olhou e falou, nossa, eu vou desejar as mulheres, a Andréia, porque isso vai, né? Você é hétero, eu vou ficar legal na sociedade. Vou fazer a cruz. Tá certo? Aí eu faço a brincadeira também do revólver, eu falo assim, mas também se eu oferecesse $1 milhão, você beijaria? Eu beijaria. Tá vendo? Né? Ou seja, você consegue vencer essa não atração, talvez até essa repulsa, em benefício de alguma coisa que virá depois. Aí a heteronormatividade, não vou falar muito disso, né? Mas, enfim, é essa coisa de que existem 2 sexos e eles foram feitos um para o outro. E aí a religião é fundamental, por isso que a gente fala de fundamentalismo, porque é ela que vai dizer isso. Deus fez o homem e a mulher para eles ficarem juntos e procriarem. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostrou que 95% das pessoas concordavam com essa afirmação. Né? Ou seja, inclusive nós, LGBTs, né? Eles entrevistaram gente da cidade toda. Né? Enfim. Aí, eu vou pular também, só para trazer isso aqui, de um professor lá do interior do Rio de Janeiro, que não é gay, mas que vira e mexe é confrontado com essa pergunta. Professor, o senhor é gay? E aí ele levanta essas hipóteses, né, de o que motivaria essa pergunta. Porque uma aluna assim me ensinou e ele deu bola, porque ele faz gestos e a forma de falar, por exemplo, põe a mão na cintura, porque ele não fala de relacionamento ou com quem ele saiu no fim de semana, porque ele não é machista, porque tem 30 anos, não casou, não tem filhos, né? Porque é jovem, moderno, simpático, educado, vaidoso, porque os outros alunos comentam, porque ele tem amigos gays, porque ele não nega com veemência que ele não é homossexual, e às vezes usa roupas coloridas, inclusive cor-de-rosa. Então, isso é um professor que não é gay, mas que tem trabalhado isso para falar, caramba, sabe, parem de me policiar, né? Parem, deixem eu ser do jeito que eu sou, e se eu sou o que eu deixo de ser, não é importante. Tem um problema que eu sempre detectei entre os professores, quando você pega um professor ou uma professora que se empenha a desenvolver um trabalho dentro da escola com essa temática, o que acontece? As pessoas começam a falar, por que será que ele está tão interessado nesse tema? Né? Ou seja, a homossexualidade ela contamina.
pelo simples fato de eu defender, então vocês também é. Aí o conceito de família, né? Porque se a gente olha, né, uma história como essa, homem e mulher se conheceram, subiram compromisso, casaram, tiveram filhos, né? E compraram um imóvel Minha Casa Minha Vida. Essa é uma história. Eu pergunto para os professores: tem algum problema aqui nisso? Não tem. O que seria um problema se eu falar, se eu mostrar só isso como possibilidade? Eu não mostrar outras possibilidades, né, de relacionamento e de arranjo familiar. Então eu sempre levo umas fotos, né, para mostrar. Em determinado momento comecei a me incomodar, porque todas as figuras que eu tinha eram brancas, né? E aí achei um casal negro dos Estados Unidos. Gente, eu não acho fotos de casais negros no Brasil. Se alguém tiver, por favor, me manda. Aqui, a de cima, né, à esquerda, é uma família negra, porque também os livros didáticos não mostram, né, as famílias negras. E aí você tem dois homens, né, que estão juntos e adotaram 3 crianças. Aí a homofobia, né, eu só queria insistir aqui que a homofobia como sendo um subproduto do sexismo, né, do machismo. Por quê? Porque o sexismo, o machismo, ele coloca, né, em pé de desigualdade homens e mulheres. Os homens são mais, as mulheres são menos. Então, historicamente, os homossexuais masculinos, eles foram identificados como homens afeminados, ou seja, homens que não são homens porque são parecidos com as mulheres. E ser mulher é ser menos. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Por isso, então, por que dois meninos, quando se desentendem, um vira para o outro e fala mulherzinha? Você não vai ver 2 meninas falando hominho, porque seria assim, hominho, nossa, né? Olha como você é poderosa. Né? Entendeu? Por isso que eu digo que a homofobia, ela é de um subproduto, ela afeta de todo mundo, mesmo que sendo homossexual. Lembra daquela história do pai e filho que estavam abraçados numa festa no interior de São Paulo e eles foram agredidos porque um grupo de rapazes achou que eles eram um casal gay? Então, ou seja, a homofobia ela é prejudicial não só para nós homossexuais, mas para toda a sociedade como um todo. E aí, então, só para terminar, né, de a gente pensar o que os piores palavrões que a gente tem para acusar um homem são homofóbicos, né? O que quando eu quero ofender um homem, eu chamo de bicha, viado, boiola, né? Aliás, vocês viram a história do jogo de futebol que o juiz interrompeu, né? Que bacana, né? Será que na igreja aumentou a aceitação? Ou é só uma tolerância, né? Não seria importante a gente trabalhar esses conceitos nas paróquias, para as pessoas refletirem, né? Então, a Comissão para o Diálogo e Diversidade está se propondo a conversar com os párocos, né? Nós vamos lá com eles para falar o quê? E a homofobia pode ser uma homofobia extrema, né? Uma forma da gente esconder os desejos profundos, né? Ou seja, isso o livro O Armário do Vaticano mostra. E assim, quanto mais práticas, né, homossexuais um padre ou um bispo tem, mais homofóbico ele é, que é para ninguém ter dúvidas. Imagina, né? Olha o meu discurso. E eu sempre termino com um versinho do Fernando Pessoa, bonitinho, que diz: essencial é o amor, o sexo e o acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. Muito obrigado, que meus contatos também façam salgadinhos para as festas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Quando você falou referente à pergunta que é feita para os professores, já foi citado,